Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor? Vamos? Sim? Vamos ao profeta chorão. Quem sabe quem é o profeta chorão? Jeremias, capítulo 23. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Diz assim a palavra do Senhor, cumprimentando a audiência, rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, você que está me vendo e me ouvindo agora ao vivo pelas nossas programações de rádios, você que vai me ouvir em outros horários, em outro dia, na madrugada, pela manhã, à noite, não importa. O importante é que o Evangelho chegou a você. Isto que é importante, que a palavra da cruz que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então acolha esta palavra no teu espírito e viva para Deus, em nome de Jesus. 23:1 na Almeida. Ai dos pastores que destroem as minhas ovelhas. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Vou repetir. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. É do pasto de Jesus. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vos dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei e vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo, Deus, Cristo, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras para onde as tiver afugentado. Pode estar na macumba, pode estar na cachaça, pode estar na droga, porque tem muitas, irmãos, tem muita gente frustrada dentro das congregações. Não sei se você conhece algumas que passaram por igrejas, estão por aí. Quem conhece pessoas assim? Estão por aí, estão afugentadas, foram espalhadas por causa de pastores que destroem as ovelhas e dispersam as ovelhas. Você sabe, logo no começo da minha caminhada espiritual, eu conheci alguns ministérios muito ligados ao legalismo, que não tinha isto que nós temos aqui. O mais próximo do Evangelho da Graça, que também era um verdugo, que juntava a multidão, era o pastor Jimmy Swaggart, e também era um verdugo na lei, era implacável, inferno em chama para o povo. Você sabe disso, alguns de vocês acompanharam ele também. E nós não tivemos essa oportunidade do Evangelho, ouvir o Evangelho, e muita gente se dispersou. Muitos pastores naquele tempo proibiam as pessoas de ver em televisão. Quem sabe disso? Televisão era do diabo. Botar uma bermuda, até hoje existem igrejas assim, né? Que televisão é do diabo, botar bermuda é do Satanás, ir para a praia, ir para o shopping, não pode nada. O cristão não pode nada, não pode mais nada, né? Tudo é pecado, né? Paulo diz, para os puros, tudo é puro, e para os impuros, até o que é puro
se torna impuro. Então nós estamos lendo isto aqui, Deus se compromete em fazer esse trabalho. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Tem um pastor perto da minha casa, da Assembleia de Deus, e ele pregava contra roupa, contra calça, contra bermuda. Hoje os filhos e as filhas, tudo de bermudinha, tudo de shortinho, e ele expulsou muita gente, afugentou muita gente das igrejas, muitos jovens voltaram para as vidas ruins, tudo por causa de pastores sem entendimento, né? Pastores que não buscam conselho, não buscam conselheiros, não buscam ajuda da Bíblia, acham que tem que levar a igreja do jeito deles, né? Se eu sou rude na minha casa, eu serei um pastor rude na igreja. Então, a fotografia da igreja é a fotografia do pastor. Olha aí quanta gente bonita na igreja. Por quê? Por que será? Por quê? Porque o pastor é bonito, né, irmã? Não, mas quando eu estou sorrindo, eu sou bonito. Minha mãe fala que eu sou bonito. Quando eu estou sorrindo. Mamãe pode ter botado um gambá na terra e vai falar que o gambá é bonito. Mamãe puxa saco demais, né? Ela está lá me vendo lá. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras para onde estiverem afugentados. Eu farei, ele vai fazer isso. Eu farei voltar aonde? Aos seus apriscos, e serão fecundas, ou seja, elas vão voltar e vão se multiplicar. Pessoas que se perderam no meio do caminho, né? Pessoas que foram excluídas, pessoas que pregaram a elas, deviam pregar a liberdade, pregaram a elas a libertinagem. E quando alguém recebe a libertinagem, essa pessoa ela começa a fugir dos planos de Deus. Então muita gente se ausentou dos planos de Deus, e Deus, através do profeta, tem uma promessa: eu farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundas e se multiplicarão. O que vai fazer essas pessoas voltarem aos seus apriscos? Está aqui: levantarei sobre elas. Enquanto ele não levantar sobre elas, quem? Pastores que as apacentem. Não é pastor que se apacenta das ovelhas. Há pastores que se apacentam. Pedro fala: apacente o rebanho de Cristo sem ganância. Sem ganância. Então diz que levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz quem? Diz o Senhor. Senhor Jesus, graças nós te damos pela palavra. É o Evangelho, Senhor, é as boas novas, é uma profecia que se cumpriu, está se cumprindo no Novo Testamento. O Senhor levantou Paulo para os gentios, e hoje a mensagem da cruz está sendo propagada, está sendo glorificada, está sendo recebida, está trazendo paz para o coração das tuas ovelhas. Diz que os que creem entram no descanso, entram no repouso. Meu Deus, fala ao teu povo, Senhor, fala à tua igreja, muda a nossa mente, muda o nosso estado mental, Deus, que não sejamos mais meninos, levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que induz as pessoas ao erro, mas devemos seguir a verdade, em amor. É isso que estamos fazendo aqui, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Assim frutificaremos para Deus. Deus, eu sei que o Senhor vai garantir isto. O Senhor levantou-me, levantou outros homens de Deus, de mulheres de Deus, para apacentar, para cuidar, para alimentar o teu povo,
porque é o pastor que alimenta o rebanho, não é o rebanho que tem que alimentar o pastor, é o pastor que alimenta o rebanho. Está aqui, e eu tenho essa responsabilidade de alimentar o rebanho com uma boa comida. Usa-me em nome de Jesus. E o povo de Jesus, rebanho de Jesus, digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, irmãos. Eu disse nesta manhã, na nossa primeira mensagem deste domingo, né? Dentro do tema, todos nós andávamos desgarrados. E nessa segunda parte nós estamos falando sobre uma promessa de Deus, que Ele mesmo iria recolher as suas ovelhas. Você começa logo a ver isto na história de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Guarda aqui Jeremias, depois nós voltamos. Atos 13, versículo de número 44 em diante. Ele diz assim, Paulo: num sábado seguinte, afluía quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Está vendo? Você prega a verdade, você vai enfrentar pessoas que vai tentar fazer o quê? Contradizer. Não é por causa disso que você vai deixar de pregar a verdade. Então Paulo e Barnabé, falando com muito medo, está escrito isso? Falando como? Ousadamente disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, presta atenção, isso aí serve para você que fica aí batendo em ponta de prego, pregar essa palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, guarde isso, a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, porque quem rejeita a palavra não está rejeitando a vida eterna. Eis aí que nós volvemos para quem? Vamos voltar, vamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Então Deus determinou Paulo para fazer um trabalho, Paulo estava tentando fazer outro trabalho, e não deu certo, porque quem endureceu o coração desses judeus foi quem? Quem endureceu o coração de Faraó foi quem? Quem é que matou as crianças todas de Faraó foi quem? Que Deus ruim é esse, né? Assim que muita gente pensa. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí, Paulo, te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Ele está pregando, hein, para os gentios. E os gentios, ouvindo isto, que ele foi chamado para pregar aos gentios, né? Aí os gentios começaram a ouvir isto. O que eles fizeram? Ficaram felizes, regozijavam-se e começaram a fazer o que com a palavra do Senhor? Começaram a glorificar a palavra de Deus e glorificavam a palavra do Senhor. Agora, diz que todos glorificavam a palavra do Senhor. Agora, e creram todos os que haviam sido destinados para quem? Então quem é que creu? Os que haviam destinado.
lá no Jeremias que você leu comigo, diz que o próprio Deus iria buscar as ovelhas. Então Deus usou quem ali? Paulo, para buscar quem? As ovelhas que haviam sido destinadas para a vida eterna, não se perderam. Foi lá. Primeiro ele estava pregando para os judeus, e os judeus não quiseram saber. Você já falou de Jesus para algumas pessoas, mas não querem saber, e você fica lá batendo em ponta de prego. Vai procurar outra pessoa que vai receber a palavra, irmão. Fica perdendo seu tempo não, vai procurar outra pessoa. Não, eu só vou sair daqui quando eu converter. Você, primeiro que você não converte ninguém, você nem consegue se converter, como é que vai converter alguém? É o Espírito que faz a obra. Diz que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que creu? Os que haviam sido destinados. E os outros? E os outros? Os outros rejeitaram, porque eles não tinham sido destinados para a vida eterna. E a Bíblia diz que no 49 diz: e divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Aí começou, né, os judeus, né? Instigaram as multidões e piedosas de alta posição, começaram a perseguição a Paulo, porque Paulo já estava, desculpe a expressão que eu vou usar, de saco cheio com essa gente. Ele chegou ao ponto que no 51 ele disse assim, ó: e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, e partiram para Icônio. Ele falou: estou fora, nem o pó dessa cidade eu quero comigo, sai, não quero nada com meu Deus, eu também não quero nada com vocês, caio fora, a minha missão já foi cumprida nesses gentios aqui que ouviram isso, então vou-se embora. Então ele foi atrás das ovelhas que estavam perdidas. Pastor, olha mais uma passagem aqui, já que estamos aqui em Atos 16. Atos 16, versículo 11 a 14. Tendo, pois, navegado, olha, navegavam, aqui quem navega não é o pastor, aqui quem navega é a palavra, ela que vai, ela está indo, amada, ela está correndo, diga, ela está correndo, 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 ela está correndo. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrace. Deixa para lá, pula fora. Dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeiro do distrito da colônia. Nesta cidade, por isso que às vezes a pessoa para de ler a Bíblia por causa dessas coisas aí, por causa desses nomes que aparecem, aí para de ler a Bíblia. Nesta cidade permanecemos ali alguns dias. Num sábado, não sei se você percebeu, sempre Paulo fala num sábado. Quem já percebeu isso? Num sábado, porque ele fazia as coisas num sábado, porque ele queria mostrar que no sábado podia fazer as coisas, porque na lei não podia fazer, e ele falava: num sábado pode fazer sim, pode fazer. Então num sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando nós, falamos às mulheres. Tinha mulheres, não sei se tinha 3, 5, 10, 50, eu sei que tinha mulheres que para ali tinha concorrido. Certa mulher dentro das mulheres, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava junto com as outras. O Senhor, olha aí, quem faz o entendimento, ó, o Senhor lhe abriu o quê? Você viu aquela oração do apóstolo Paulo lá em Efésios, que ele fala, Efésios 1, ele diz que o Senhor, 18, ele diz, que o Senhor ilumine o vosso coração. Pode botar, irmão, depois você volta para ali. Que o Senhor ilumine, veja se não está lá, olha lá, iluminados, isso é uma oração, em Éfeso, falou, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança no Senhor. Então essa mulher lá, a Lídia, né, Lídia, né, vendedora de púrpura, uma senhora, diz que ela escutava, e as outras mulheres também escutavam. Bota para lá para 16, 14 de Atos, e diz que o Senhor
lhe abriu o entendimento. Irmão, quando alguém... Às vezes uma plateia, irmão, de 30, 50 pessoas, às vezes 2, 3 tem o entendimento aberto, os outros ficam só batendo palma, só movido pela emoção. Cristianismo não é emoção, cristianismo é transformação. Eu não estou aqui para atacar tuas emoções, provocar arrepio no teu cabelo, do braço. Não, eu estou aqui para gerar em você uma transformação. Foi aqui que aconteceu. Mas quem faz isso é quem? E ele faz com quem? Com as suas? Pode estar desgarrado. Ele falou: eu mesmo vou atrás delas. Eu vou usar, naquele tempo, diz que Paulo viajou, não sei se você viu lá no começo, diz que ele viajou, veio de uma cidade, foi para outra, começando aqueles nomes estranhos lá, de uma cidade para outra, aí chegou lá na praia, encontrou esse lugar, aí ali ele começou a falar de Deus, e diz que Deus, o Senhor lhe abriu o coração para que atender as coisas que Paulo dizia. Então o Senhor, Ele é poderoso para abrir o nosso entendimento. Diga, Ele abre o entendimento. Ele abriu o entendimento dessa mulher. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então ela só passou a entender as coisas que Paulo dizia quando o Senhor abriu o entendimento dela. Talvez você possa ficar diante de mim, pessoas que têm vidas, eu tenho respeito, abençoado, eu tenho muita dó, porque nem todos estão crescendo iguais. Eu sei, se você for estamos na época de quê? Qual fruta que está na época hoje? Caqui. Se você for num pé de caqui, você vai encontrar caqui maduro, de vez e verde, no mesmo pé. Quem já viu isto? Por que todos eles não estão maduros no mesmo tempo? Não sei, Deus o sabe. Então a igreja também é assim. Nem todos estarão nesse grau, sabe, nesse andar de cima. Tem gente que fica lá em cima, tem gente que vai para baixo, tem gente que fica assim, sabe, fica para lá, fica para cá, fica para lá, para cá. Mas quando Deus fizer isto aqui, abriu o coração para atender as coisas que Pedro Inácio lê aqui, nunca mais vai ter uma vida de lá e cá, lá e cá, lá e cá, mundo, igreja, mundo, igreja, cachaça, cerveja, Deus, igreja, cachaça, cerveja, prostituição, Deus, cachaça, cerveja, prostituição, Deus. Nunca mais. Quando alguém tem olhos abertos, iluminados, nunca mais lá e cá, é lá. Eu tenho paciência, hein? Pode ficar tranquilo que eu tenho paciência, e não vou acusar e nem vou deixar ninguém acusar. Eu tenho paciência de esperar você amadurecer. Nunca vou te arrancar do pé antes de você estar maduro. Nunca. Porque tem algumas frutas que você arranca do pé, ela verde, sabe o que acontece com ela? Ela apodrece. Quem já viu? Eu guardei um negócio, me deram um abacate, né? O irmão me deu um abacate, eu guardei, acho que foi 2 ou 3 que eu guardei, 2, quando minha esposa abriu, filho, está estragada. E essa está boa, viu? No mesmo tempo que foi guardado, foi dado no mesmo dia que nós abrimos, uma estava ruim e a outra estava boa. Você entende isso? Também não entendo. Mas o Senhor lhe abriu o coração. Então nós não podemos perder o que Deus fala sobre, eu disse essa manhã, sobre a existência na terra de ovelhas e cabritos. Quem sabe disso? Existe joio, existe trigo, existem virgem prudente, virgem loucas, existem servos úteis e servos inúteis, existem vaso de misericórdia e vaso de perdição, existem as pessoas que são conhecidas e são pessoas que nunca conheceu, Jesus nunca conheceu elas, existe peixe bons, existe peixe ruim. Quem eu sou? Para onde eu irei? Então, a palavra de Deus diz que Ele mesmo vai buscar essas pessoas. Eu nunca imaginaria, irmãos, estar aqui. Para a vida que eu vivi, para a vida que eu passei, eu nunca imaginaria estar diante de vocês, tratando e cuidando, e amando, apacentando com pureza
de alma, de coração. Eu olho os idosos como meu pai. Eu olho as irmãs como minhas irmãs. Eu olho os meus irmãos como irmãos, os irmãos da igreja, como meus irmãos. Então isto são coisas que foi feita na minha mente, porque eu era um homem totalmente pervertido. Se você quer saber de perversão, porque às vezes a pessoa começa a falar umas coisas de... A pessoa fuma uma maconha, aí acha que é malandro. Aí fuma maconha, é malandro. Eu falo, tu é um burro, cara. Se fuma maconha, é burro. Porque se fosse malandrar e fumar maconha, eu estaria fumando maconha até o dia de hoje. Foi os piores tempos da minha vida, foi o tempo que eu era maconheiro, escravo. Então isto é burrice pura. Mas Deus foi lá. Deus foi lá e cumpriu a palavra dele. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Ele falou lá no livro de João, o próprio Cristo falou, João 10, olha aqui, João 10, João 10, 3, depois você vê o 16, olha o que ele disse: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome. A quem ele chama pelo nome? As suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Então ele vai atrás, ele foi atrás de você. Há pessoas aqui que ninguém acreditava que estaria vivo hoje. Nós temos aqui pessoas aqui que eu poderia descer daqui e apontar e abraçar e chorar junto. Você nunca estaria vivo se não fosse Deus te trazer do buraco, te tirar daquele buraco que você vivia. Você não estaria vivo. Eu sei que eu sou uma dessas pessoas. Então, mas Jesus falou no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas. Ele falou, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Você lembra lá em Jeremias? Ele falou, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Mas quem estava falando ali não era Deus? Sim. Mas quem está falando aqui não é Jesus? Sim. Mas como pode? É o mesmo. Ó. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele estava falando dos judeus. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Como é que vai ouvir a voz? Paulo falou lá em Romanos 10, como ouvirão se não há quem? Como pregarão se não mandarem pregar? Vai pregar a palavra, e elas ouvirão a minha voz, e então vai acontecer aquele milagre. Não aconteceu ainda não, esse milagre vai acontecer. Então, olha o tempo aqui, ó. Haverá, quando é? Futuro. Haverá um rebanho. Quantos, pastor? Isto vai acontecer, nós todos, irmãos. Eu escutei um pastor pregando assim, dizendo assim, no céu você não vai encontrar nenhum presbiteriano. Ele é presbiteriano. No céu você não vai encontrar nenhum batista, no céu você não vai encontrar nenhum assembleiano, nenhum metodista. Você no céu só vai encontrar os lavados no sangue de Jesus. No céu não tem denominação. A minha denominação vai para o céu. Só a minha igreja. Lá não tem isto, irmão. Lá só tem aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Se você foi lavado, é lá. Será lá o teu lugar, hein? O encontro. Então diz aqui, versículo, nós lemos 16, né? Então diz que ele falou, eu ainda tenho outras ovelhas. Lá em Jeremias nós lemos, põe lá, irmão, Jeremias 23, 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras. Está vendo? Da onde?
Brasil, Alemanha, China. Não, mas aqui é um país comunista. Se tem ovelha, ele vai pegar. Nenhum comunismo, nenhum homem da assadura vai conseguir. Se ele souber que eu falo isso dele, ninguém sabe, não precisa nem saber quem é o homem da assadura. Deixa para lá, deixa essa coisa minha. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Ele falou, eu mesmo, como que ele mesmo, pastor? Cadê ele? A palavra dele está aqui. A palavra dele está aqui. Você acredita que ele está aqui? Se a palavra dele está aqui, ele não está, a palavra não está sozinha, a palavra é ele. Diz que ele enviou-lhes a palavra e curou. Então, se a palavra tem o poder de cura, quem tem poder de cura é Jesus. Então, a palavra é Cristo. Recebe a palavra. Se você recebe a palavra, você está recebendo a saúde. Não resista à palavra, irmão. Que Deus ilumine tua mente para você não resistir à palavra. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas, se multiplicarão. Ovelhas saudáveis, né, irmão? Fecundo. Quem é fecundo é saudável, irmão. Doente não pode ser fecundo. Fecundo é gente saudável. Multiplicarão. Aí levantarei sobre elas pastores que apacentem. Então Deus está fazendo isso. É raro, mas tem gente de Deus por aí, muita gente de Deus. Graças a Deus, tem muitas ovelhas de Deus. Agora no capítulo 23, mas agora no versículo 16, diz assim, de Jeremias 23, 16. Vamos ler algumas porções aqui dessa profecia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Já começou a alertar. Não dê ouvido para eles. Não escute eles. Você sabe que tem gente que gosta de escutar tudo, irmão. E pior que não tem maturidade para escutar. E fica perturbado e acaba perturbando, né? Porque quando você fica perturbado sozinho, amém, glória a Deus. Mas quando você fica perturbado e quer perturbar o juízo dos outros, aí complica, né? Então, está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Cadê? E vos enche de quê? Você já ouviu profetas encherem de vã esperança? Quem já ouviu um profeta encher você de vã esperança? Eis que sou eu, eis que só Deus que te falo. Não, nenhum profeta usou essa expressão, eis que sou Deus que te falo. Ele sempre dizia, o Senhor mandou dizer isto. Nunca ele incorporou Deus, Deus está aqui dentro de mim, está falando. Isso é uma blasfêmia, isso é um insulto, isso é uma mentira. Eles sabem, o pior de tudo é que eles sabem que não é Deus que está falando. Eles estão tão com a mente deles cauterizadas, que já passam a acreditar numa mentira que é repetida várias vezes, acaba sendo recebida como verdade. Esse é o problema. Então diz, ele vos enche de vã de esperança, e falam de quem? Então isto não atrai pessoa para Jesus, irmão. Encher o coração de pessoas de esperanças falsas. Falam de visões. Qual visões? Da onde? Do coração. Por isso você vê um monte de gente desviadas aí. O pastor mentiu para mim. O pastor falou que em 3 dias, e não sei quem, parece até mãe de santo, né? Aqueles plaquinhas, deve ter até um ali colado no poste. Trago o teu amor em 3 dias. Ele foi embora, eu trago de volta. Só se mandar uma milícia para trazer o cara de volta. Fora disso não volta, não. E vos enche de vã esperança e falam as visões. Da onde? E não falam da onde? Não a que vem. Deus não fala com essa gente. A pior coisa que tem é você sentar para ouvir um pastor que Deus não fala com eles. E você sabe que a igreja dele está sentada multidões na frente de líderes que Deus nunca falou com eles.
Mas essas pessoas querem o quê? Ficar com os seus corações cheios de quê? As pessoas querem isto, irmão. Olha, Deus mandou te dizer, Deus mandou te falar. Tem até a música do garoto, Deus mandou te dizer. Olha, isso é muito perigoso. Quando você diz, Deus mandou te dizer, você está dizendo, Deus falou comigo para dizer para ele. Qual é o problema de Deus com ele? Qual é o problema? Está com problema contigo? Não. Por que Deus não falou com ele? Isso é muito sério, isso é uma mentira. Deus fala pela... Aí Deus está falando. Agora eu te digo, chega ali, ó, irmão, Deus mandou te dizer, você... Não vou falar não, tá? Não vou falar porque Deus não mandou dizer nada. Eu não vou encher o coração das pessoas de quê? Ah, você vai conseguir, Deus me falou que você vai ter um carro, vai ter uma casa, vai casar. A esposa, a irmã chegou aqui, 50 anos separada do marido, veio com como é o nome do documento mesmo? Certidão de casamento. Falei, o que é isso, minha senhora? Ah, isso aqui é certidão de casamento. Ah, vai orar para você. Não, ele foi embora, já tem 20 anos. Falei, 20 anos? Como é que ele está? Está com outra mulher, e aí, está com filho, está feliz da vida, mas porque o profeta falou que ele vai voltar, mas 20 anos, e ele não voltou, está falando de Jesus nascer, porque eles querem fazer igual Jesus, né? O profeta falou 700 anos, então vai demorar 700 anos para o marido dela voltar, então as pessoas ficam agarradas a quê? Vãs esperança, ouvindo pessoas que falam visões da onde? Não que a boca do Senhor falou. Que mais? Dizem continuamente, 17, é diariamente. O que eles dizem? Aos que me desprezam, o Senhor diz, paz tereis. Vou te dizer, se você despreza a Deus, você não vai ter paz não, você não vai dormir. Você vai passar a noite toda acordado, o remédio de 5 miligramas não vai dar certo, você vai tomar de 10, não vai dar certo. Você vai tomar todos os remédios, você não vai dormir, vai ficar perturbado. Que se você está desprezando o Senhor, Ele vai te cobrar, você é ovelha, Ele não vai deixar você escapar, não. Eu me recordo quando eu pegava mussum, quem sabe o que é mussum? Um bichinho pretinho, né? Fininho, liso, parece que passava um óleo no bichinho, né? Para pegar ele era difícil pegar. Sabe como é que a gente pegava? Enchia a mão de areia e pegava ele. Então Deus não vai deixar você escapar. Ele não vai deixar você escapar. Ele não vai deixar, porque Ele falou que vai fazer voltar. Ele não vai deixar escapar. Dizem continuamente os que me desprezam, o Senhor diz, paz. A qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. E são os profetas de hoje. Não, eu estou me prostituindo, estou mentindo. Não, está tudo bem. Deus só quer o coração. Quem já ouviu isso? Deus não quer, Deus não está nem vendo o que você está fazendo. Já é a terceira. Então, você está fazendo isso, já tem várias mulheres, todo dia você se deita. Deus não está nem vendo, Deus não olha para a tua carne, cara, tu é salvo. Eles dizem isso aí, o povo fica todo vibrante. Quem é que não gosta de uma mensagem dessa? Que você pode ter vários relacionamentos, sexo à vontade, droga, bebida, sabe, a tua farra gostosa da carne, e está tudo bem. Então eles dizem isso continuamente. A qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra. Ele está perguntando, como é que você está dizendo? Você esteve lá no conselho do Senhor, para ouvir isto de Deus, que não vai acontecer nada? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis que tempestade do Senhor, o furor saiu a um redemoinho e tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que eles execute e cumpram o desígnio do seu coração. Versículo 20, 21 agora. É 20, 21. Não mandei esses profetas. Todavia, o que eles fizeram?
Eles foram correndo, estão aí, desviando as ovelhas do Senhor. Eles ficam dizendo assim: essas igrejas de Bíblia, blá 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 de Bíblia. Olha lá, o bispo da seda lá falou, blá 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 de Bíblia. Aí o blá 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 de Bíblia dessas igrejas, é blá 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 de Bíblia. Blá 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 de Bíblia não enche barriga de ninguém. Quem falou que você vai comer Bíblia, comer folha? Você vai trabalhar para comer, pô. Você não come folha, você tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Então eles ficam, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, eles começam a falar. Pô, quer ouvir? Quer ouvir o quê? Verdade ou mentira? Mentira, vamos embora. Pega na pedra, pega no sal, vamos passar na sombra, vamos pegar o sal grosso, o enxofre, o jejum que pode tudo, o monte que faz tudo. Então as pessoas querem ouvir isto, elas querem solução, elas não querem se encontrar com a verdade para tomar um choque, sabe? Quando você se encontra com a verdade, você toma um choque. A verdade vem para te esbofetear, para te sacudir, para te balançar, te chacoalhar, para te resolver o teu problema, irmão. Verdade não vem para fazer, sabe? É como nós estávamos com o nosso corpo cheio de ferida, cheio de pus, e a gente fica soprando, jogando mais bactéria, né? Tem que pegar um pano com éter, tirar aquela crosta grossa e deixar em carne viva. É assim que Deus está fazendo com a gente, arrancando essas porcariadas da nossa vida, arrancando a mentira, arrancando a falsidade, arrancando a religião, tudo aquilo que nós acreditávamos. Quando a verdade chegou, você falou: meu Deus, como eu acreditava em mentiras. Graças a Deus que meus olhos foram iluminados pelo Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que a palavra está se cumprindo. Ele está indo recolher as suas ovelhas. Ele não falou somente, ele falou e está cumprindo. Não importa, não importa. Se tem alguém aqui que não conhece o Senhor, se tem alguém me vendo, me ouvindo, que não conhece o Senhor, mas o Senhor te conhece, Ele te pega, Ele vai te alcançar, Ele vai alcançar, porque fechamos com Romanos 8, fechamos, terminou, Romanos 8, 29 e 30, porquanto aos que de antemão conheceu, os filhos, né? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo entendeu muito sobre isso. Paulo, eu sei que o meu Deus, Ele tem um povo que Ele vai buscar. Você lembra aquela parábola de uma mulher que perde uma moeda dentro de casa? Quem já leu isso? Alguém já leu? Diz que ela ficou doida e puxa tapete, puxa armário, puxa tudo, e aí vai nos ralinhos, vai nas gretazinhas, e passa a vassoura, e puxa, e vê nos cantinhos, vai nos cantinhos, e diz que ela acha. Ele fez isso contigo, meu irmão. Você lembra da tua vida, irmão? Quantas maconhas, né? Quantas drogas, quanto dinheiro jogado fora, quanta vida você jogou fora, igual a mim. Quanto tempo nós perdemos, e nós pensávamos que nunca Deus estaria olhando para a gente. Quem um dia viciou-se, a gente nem pensava em Deus, amado. Eu pensava em cheirar cocaína, pensava em fumar maconha, pensava em roubar, mas Deus tinha outras coisas para a gente, né, irmão?
Ele foi lá, ele falou: eu vou recolher, é meu filho. Ninguém pensava que iria acontecer o que aconteceu. Às vezes eu tenho certeza que as pessoas, quando olham para você, da tua família, falam: meu Deus, quem viu o Jefferson? É obra de Deus. Se cumpriu em nossa vida o que ele falou lá no profeta. Ele foi buscar. Amém.